que o Espiritismo me ajudou muito a abrir a minha percepção de que podemos ter pontos de vista diferentes, mas há algo que nos une, né? Ou seja, não é criando muros que a gente vai se aproximar, é derrubando muros e criando pontes para a gente se aproximar e trabalhar juntos. Então, eu já fiz trabalhos na pandemia com os maçons, ou seja, essa experiência que eu tive com os espíritas me abriu a possibilidade de trabalhar no tempo da pandemia com os maçons. E por que não? Qual é o problema, né? Da gente trabalhar para ajudar as pessoas que estão passando fome. Então, para mim, foi muito edificante essa perspectiva de que a religião não foi feita para desunir nem para matar ninguém, né? Em nome de Deus, ainda, como na nossa história, há esse registro. No mundo em que vivemos, são comuns as divergências de opinião, pontos de vista diferentes sobre um mesmo fato. O cérebro humano tem uma tendência natural de querer estar certo, e o que pode ser prejudicial, sobretudo nos relacionamentos. Para o médico e escritor Augusto Cury, no contexto sobre relações, ser feliz é muito mais valioso do que você ter razão. A busca pela razão a todo momento pode causar estresse, ansiedade e desgaste emocional. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o padre Charles Cunha da Silva, que é pároco da área missionária Sagrada Família Nossa Senhora da Amazônia e Master Coach. Com 15 anos de sacerdócio, ele também é diretor da Rádio Rio Mar e professor de ensino religioso do Centro Educacional Adalberto Fale. Esse episódio realmente vale a pena assistir. No Hospital Checkup, você pode ter seu atendimento na palma da mão. Então é só você pegar seu celular, você pode marcar a sua consulta e os seus exames. Além do atendimento humanizado de toda a equipe quando você chegar no hospital. Se você está pensando em fazer uma viagem internacional, Graco Viagens é a melhor opção. Você conversa com ele para saber se toda a documentação para você entrar no país, se você precisa de algo a mais. Então, sabe aquelas coisas pequenas que você fica preocupado e pode atrapalhar as suas férias? Graco Viagens, melhor opção. Padre, o poeta maranhense Ferreira Goulart, após 1 hora de discussão com a companheira e uma confusa, na realidade, sensação de vitória vazia, concluiu: não quero ter razão, eu quero ser feliz. Essa brilhante frase do escritor traz uma reflexão importante. É melhor discutir para provar que estamos certos ou simplesmente relevar e ficar em paz? Eu diria que há momentos que você precisa... Acho que o primeiro passo é silenciar, Gerson, né? Acho que diante de uma situação dessa, o conflito é positivo. O conflito bem conduzido, ele gera crescimento. Né? Ou seja, na vida conjugal, vamos pegar aqui a vida conjugal, né? É importante você perceber quando a relação não está bem, o outro falar alguma coisa, é importante você ouvir. Primeiramente, ouvir, né? Porque isso é muito importante para o casamento, a comunicação. Então, esse ato de você, numa situação conflituosa, ouvir, prestar atenção e ver o que faz sentido, o que é pertinente daquilo que o outro está dizendo. Então, eu diria que numa situação assim, você precisa primeiro ouvir e refletir o que o outro está dizendo para você e perceber o que aquilo está sendo dito pode ser aproveitado para tornar a relação melhor. Eu acredito que fugir da situação, ela é sempre algo que não é bom. Claro, você pode ter um momento que você não está preparado para lidar com aquela situação, então é melhor realmente você não enfrentá-la. Você não se sente bem para lidar com aquele assunto naquele momento, ou você percebe que o outro não está pronto para lidar com aquele assunto. Acho que essa sensibilidade para perceber o momento certo de tocar naquele assunto é muito importante, mas uma coisa é certa, vai ter que tocar naquele assunto. E quando tocar, não é no sentido de um ganhar do outro, mas que ao final os dois percebam que ganharam. Os dois percebam que aquilo que uma vez sendo resolvido gerou um crescimento para ambos. Assim eu acredito. Quando o senhor, já que o senhor trabalha com casais há vários anos, o senhor veio pegando gerações diferentes. Então, o que eu vejo? E a gente pode fazer um paralelo. Se eu pensar na geração dos meus avós, era aquela coisa, história de que o homem trabalhava, a mulher era mais subserviente. Venho dos meus pais, onde você começa a ter uma igualdade de trabalho e aí a mulher acaba também até ganhando voz. Exato. E hoje em dia, como é que o senhor consegue observar esse mundo onde, às vezes, as pessoas não se ouvem? Na realidade,
existe ali monólogos, existem Exato. 2 monólogos que as pessoas não estão ouvindo um e outra. Você vê que as gerações que estão passando, quem está chegando agora, os casais mais novos, eles estão tendo uma comunicação melhor? Então, muito interessante esse percurso que você fez aí, né? Eu percebo que os casais, né, da faixa etária que eu estou, por exemplo, eu percebo que a mulher agora realmente ela consegue falar mais, né? Por isso que nas minhas homilias de casamento eu reforço muito isso, né? Os dois são companheiros. Além de marido e mulher, são companheiros, estão ali unidos, é uma só carne, é um ajudando o outro, não é um melhor que o outro, né? E para mim, eu sempre reforço isso nos casamentos também. A mulher tem um papel fundamental. Eu percebo, Jefferson, que casamentos duradouros e bem-sucedidos, a mulher é sábia. E uma mulher sábia, uma esposa sábia, é aquela que aprendeu a falar quando precisa e a calar quando necessário. Eu sempre falo isso nos casamentos que eu ministro, né? Mulheres, prestem bem atenção. Eu tenho percebido, completo 16 anos de padre nesse próximo dia 14 de junho, né? E aprendi a perceber isso. Casamentos bem-sucedidos e duradouros, a mulher é sábia. Ela fala quando precisa e cala quando necessário. E um homem inteligente, também eu jogo para o marido. Um homem inteligente reconhece uma mulher sábia e não a troca por uma aventura de beira de esquina. Então é isso que eu acredito nessa geração a qual a minha faixa etária está, né? A mulher tem um papel fundamental no equilíbrio da relação, do equilíbrio da relação. E observando agora os meus alunos, né, que eu também dou aula para essa geração, geração Z, não, agora é Alfa, né? Acho Z e Alfa já chegaram. Já chegaram. Z é o do meu filho, mas tem a Alfa que está depois. Exato, então a geração Z, principalmente, né? Eu percebo que eles têm muita liberdade para falar, inclusive os sentimentos. Acho que essa geração Z aí, o novo que eu observo nela, é uma capacidade de expor os seus sentimentos, né? E o grande desafio que eu observo para essa geração é a empatia. Justamente porque vivem mundos, né, paralelos, são muitos conectados com o ambiente fora e poucos conectados consigo mesmo. Então eu vejo que o grande desafio para a relação conjugal a partir dessa nova geração é a prática da empatia, porque às vezes, quando eu me desconecto de mim mesmo, eu tenho dificuldade de me conectar com o outro. Mas eu percebo um traço marcante dessa geração. Não tem medo de expor os seus sentimentos, coisa que dos nossos avós não se podia. O homem não chora. Não acontecia. Né? Então eu acredito que a novidade, o desafio dos próximos relacionamentos é a prática da empatia, tão necessária para uma relação bem-sucedida e duradoura. Mas sabe uma coisa que o senhor estava falando sobre as conversas? Eu lembro muito bem, quando eu fui casar, casei na igreja católica, e teve uma coisa que me marcou muito, e eu falo sempre para as pessoas, o quão importante é você casar dentro da igreja e de você fazer o curso de noivo, que eu achei mais importante. E no curso de noivo, uma vez eu passei até para um casal de amigos, exatamente a história de que quando você casa para fazer a outra pessoa feliz. Sim. E aí quando a gente está falando dessa retórica da história de que eu quero ter razão ou eu simplesmente eu quero ter paz, na realidade quando você casa pensando que você vai fazer outra pessoa feliz, é o momento onde você reflete que você não tem que ganhar, ninguém ganha numa discussão. Exato. Você tem que ficar no dia a dia simplesmente assim, ouve a pessoa, às vezes, e eu acho que o senhor vai entender mais do que eu, às vezes a pessoa que está vindo de casa, toda aquela briga, aquela discussão que ela está vindo, não tem nada a ver com você. É algo que ela trouxe lá do de trabalho. Fora, do trabalho. Não, e eu brinco porque quando a minha esposa, ela resolve alguma coisa no trabalho, teve alguma discussão, ela volta para casa melhor, porque assim, ela resolveu lá o que ela tinha, ela não vai trazer aqui para casa. E às vezes as pessoas elas não estão entendendo a necessidade realmente de apenas ouvir, acolher.
Agora, é nessa mudança que a gente consegue observar, agora do padrão que a gente está vendo nessa nova meninada, o senhor está vendo uma maior aproximação da religiosidade ou o senhor está vendo um pouquinho ela se abrindo mais? Esse é um desafio muito pertinente para a Igreja Católica, inclusive da atualidade, né? A Igreja de Manaus está vivendo um período de sínodo para a juventude, ou seja, a Igreja quer escutar os jovens, porque essa nova geração traz desafios, né? Eu percebo muito eles preocupados com os estudos, em Sim. passar no vestibular. Né? Principalmente. E eu trabalho muito em sala de aula. Sim, vocês têm que estudar para passar no vestibular, mas o quanto vocês poderiam potencializar isso na vivência da fé também. Como faz diferença quando eu vejo um jovem na véspera de um vestibular indo à missa, padre, eu vim aqui pedir a sua bênção porque eu vou fazer prova amanhã. E eu dizia na sala de aula, esse jovem está mais preparado, porque ele se preparou intelectualmente, ele está mais preparado emocionalmente e está mais preparado espiritualmente, diferentemente daquele que só se prepara intelectualmente, porque qualquer situação adversa durante a prova, ele pode se desestabilizar. Então é isso que eu trabalho com essa nova geração, do quanto é importante a fé. A fé, como disse o Papa Bento XVI, ela nada nos tira, ela tudo nos dá. Né? A fé nos dá uma compreensão melhor da realidade, a fé me ajuda a me compreender melhor e a compreender melhor o outro. E perceber que, de repente, aquele jovem, né, que esteja agora nos assistindo, ele não pode achar que a sua vida vai ser decidida aos 17 anos. Ou seja, eu percebo ali em sala de aula que muitos ficam com aquela angústia. Padre, a minha vida vai ser decidida agora. Mas o que é isso, rapaz? Tu só tem 17 anos, né? Claro que é um momento importante, é um momento que abre, né, toda uma temporada de provas que você vai ter na vida, e provas ainda muito mais difíceis que a vida vai te impor. Mais do que a prova do vestibular, a vida vai te colocar provas muito mais desafiadoras, e aí o dado da fé é fundamental. Aí não adianta ser bom em matemática, em literatura, se você não for bom na sua fé. Então, quem é bom na sua fé, quem pratica a sua fé, está muito mais preparado para os vestibulares que a vida nos impõe a cada momento. Eu estou trazendo isso uma coisa para o senhor, um dado que eu tenho. Tá? Sim. Na Universidade Estadual do Amazonas, eu dou aula de cirurgia. E eu e um amigo, a gente abria toda vez a turma, a primeira dia de aula, a gente abria e a gente fazia a gente queria mapear e entender um pouco mais eles. Então a gente chegava na turma e falava, olha, todo mundo levanta, tal, afasta as cadeiras e começava, ó, para a direita quem é do interior, para a esquerda quem é da capital, aqui no meio quem é de fora. E pô, de onde você veio, então é uma brincadeira. E aí a gente chegava na hora, olha, direita católico, esquerda quem é evangélico, aqui na frente quem tem alguma outra religião que não seja essas duas, e para trás quem não acredita em Deus, quem é ateu. Sim. E ao passar do tempo, uma coisa me impressionou muito, porque essa fila lá de trás, ela começou a crescer. Exato. E a todo momento, e aí eu vou respeitar todo mundo, a gente respeita todo mundo, mas eu ficava impressionado muito porque, assim, nós latinos, principalmente, nós temos sempre essa corrida de que, poxa, se o paciente está mal, se está grave, você vai trazer o paciente, tem empatia, vai acolher. E sempre a gente vai falar para família, olha, vamos rezar, se Deus quiser vai tudo dar certo. Eu falo assim, como é que essa pessoa vai acolher se ela não acredita em nada maior? Exato. Então era uma preocupação genuína minha, mas que eu não tinha como repassar, porque eu não tenho como chegar para uma pessoa que já está formada, está em formação na realidade, mas vamos lá, está com seus 20 anos já, 18 a 20 anos, e dizer para ele, falar assim, poxa, muda a vida, né? Escolhe. Só que dentro da medicina agora a gente está tendo... na nossa faculdade a gente já tem uma matéria de espiritualidade. Ótimo. Que eu acho que já foi uma grande mudança. Mas eu vou pegar
Nesse contexto, Uhum. quando a gente está falando, até porque o senhor também é Master Coach, como é que o senhor observa a possibilidade da igreja, e aí o senhor vai estar dentro da católica, de também chegar mais próximo desses meninos? Porque se a gente for falar, eles estão no digital. Exato. E qual o papel da igreja agora, nos próximos anos, pensando exatamente como é que eu vou chegar nesses meninos para a gente poder trazer eles para eles entenderem um pouco sobre a nossa religião? Por isso que a nossa igreja, especialmente aqui de Manaus, estamos num momento de escuta. Mas de escutar quem? Os próprios jovens. O que eles esperam da igreja? Que igreja eles querem, né, vivenciar? Então essa é a nossa busca agora de compreender o que está acontecendo com esse jovem, de perceber qual é o código, né? Qual é a linguagem para a gente se aproximar mais deles, porque o jovem precisa de ideais, né? Faz parte da juventude ter um ideal. E quando você agrega o dado da fé, esse jovem fica mais potencializado. Então a igreja está muito atenta a isso. E aqui eu ressalto o papel fundamental da família. Sim. Né? Se esse jovem está com uma fragilidade na sua vivência de fé, é porque também revela a fragilidade, em muitos casos, da própria família. Eu acredito, acompanhando famílias, quando os pais são pessoas que vivem a fé, seja em casa ou indo no final de semana para o templo, esse filho absorve. E esse filho absorvendo, né, eu não esqueço de uma aluna: padre, eu quero que o senhor abençoe as minhas canetas. Né? Mas de onde vem essa experiência de fé? Vem da família. Então, quando você fala que está aumentando esse número de jovens que vêm sem essa experiência de fé, é porque a família, a célula-mãe da sociedade, né, os pais estão negligenciando essa dimensão tão importante da família que é a fé. Por isso que eu insisto nas celebrações que eu faço, principalmente, de valorizar que o pai e a mãe deem a bênção aos filhos. O quanto hoje em dia é mais difícil encontrar jovens que peçam a bênção dos pais. Você é do Nordeste, né, baiano, e a fé nordestina ela tem uma beleza, né, impressionante e um respeito aos pais, né? Bença mãe, bença pai. E essa tradição, essa juventude agora, essa geração está perdendo. Está perdendo por quê? Porque os pais estão esquecendo do quanto eles são importantes para criar uma base de fé para os filhos. Então, eu diria que para ajudar nesse cenário, a igreja tem que entender essa situação, tem que se reinventar, tem que entrar no mundo digital e a família também tem que fazer a sua parte. É interessante o senhor trazer isso. Ainda ontem à noite, quando eu fui dormir com meu filho, toda vez toda noite quando a gente vai dormir, então a gente sempre reza. Sim. Reza, eu e os meninos. E o meu filho falando, me pedindo bênção antes de dormir. Só que ele falando assim: pai, é tão estranho eu te pedir bênção, porque ele está acostumado a pedir para os avós. Isso. Então parece que na hierarquia é uma obrigação para os avós, mas eles se sentem tão próximo meu como Sim. pai, de achar que não precisa da bênção, pedir bênção. E ele falou assim: o que o senhor acha? Eu falei assim: filho, eu gosto que você peça a bênção do seu pai. Porque por mais que você esteja ligado em idade, mas na hierarquia eu posso estar do seu lado, mas mesmo como amigo. Mas não dá para esquecer que primeiro eu sou seu pai. Exato. Então, assim, a gente pode ter uma ligação, a gente pode conversar, mas eu vejo isso. E quando eu pergunto também nessa história do que está projetando a Igreja Católica, é porque eu sempre olho a Igreja Católica, o formato de como ela veio, ela veio entendendo e veio crescendo junto com as gerações, Sim. junto com as famílias. Eu acho maravilhoso quando eu vou ao domingo na missa junto com minha filha, meus filhos. Sim. Na missa da família, o horário. Olha que coisa interessante. O horário de 10 horas é um horário onde a família acorda mais tarde, que é no dia de domingo, onde toma um café juntos. Dá para tomar café, né? Exatamente, com calma. Vai à igreja e da igreja, geralmente, você pode sair para almoçar. Então, eu já fiz uma manhã com a família que durante a semana... Não é possível.
A rotina não permite. Né? Então, quanto é importante valorizar o domingo, né, como sendo o dia do Senhor e o dia da família. Né? E eu nunca esqueço, né, o meu avô que me criou como sendo meu pai, eu gostava de ouvir a bênção dele. Né? Quando eu pedia a bênção, Deus te abençoe e te faça feliz. Ou seja, o quanto eu gostava, né, de ouvir aquilo. Então, você ouvir do seu pai, da sua mãe, que ele está te abençoando e deseja que você seja feliz, não tem coisa melhor. Então, fico feliz de saber que você abençoa os seus filhos. E peço para você também que está em casa, se você não tem esse costume, comece a ter, né, para que seu filho perceba o quanto você o ama ainda mais e o quanto você pede a Deus pela felicidade dele. E o senhor falando sobre o nordestino, eu lembro que eu tive um amigo carioca que a primeira vez que ele entrou na minha casa, na época da faculdade, que eu entrei já pedindo, benção pai, benção mãe. E aí depois a gente foi almoçar e ele falou assim, poxa cara, eu acho tão legal o pedir a bênção. Isso. Aí eu falei, pô, mas não é comum? Ele falou, não, eu sou carioca, pra mim não é comum eu chegar em casa e pedir a bênção. E é exatamente isso, é o respeito. Exato, que na fé nordestina isso é muito presente. E como na nossa região vieram muitos nordestinos para cá, na época do Círculo da Borracha, a fé amazônica foi influenciada pela fé nordestina. Então nós amazonenses, nós nortistas, temos muito também essa riqueza que herdamos do povo nordestino, de valorização da família, de valorização da fé familiar. Isso é uma herança que recebemos e nos fez muito bem, nos faz bem. Padre, e a gente, na nossa evolução, quando eu até falei sobre a história de a gente ter as religiões, nós somos plurais também e um Estado laico, a gente sempre ouve falar que a história de que futebol, religião não se discute, são né? coisas que política não se discute. Mas como é que o senhor está vendo no nosso dia a dia a história da religião, a discussão realmente? Você está vendo de uma forma positiva? As famílias estão entendendo que é importante trazer mais religião, mais fé para dentro da sua casa ou não? O desafio do momento presente é que, de fato, as expressões religiosas do próprio seio da família têm sido mais plural, né? Então, nós não somos mais aquela sociedade onde a predominância, né, do cristianismo católico era ali evidente. Saiu recentemente um censo do IBGE, né, no qual a expressão católica tem diminuído, porém de uma forma mais lenta, né, e a expressão protestante tem subido, mas também de uma velocidade mais lenta. Né? Mas o que eu quero dizer com isso? Que as famílias hoje devem estar preparadas para esse ambiente plural mesmo. E eu acho isso positivo. Não vejo problema algum, porque a religião não existe para dividir. A religião, ela existe na sua essência. Religião, o que é religião? Religare, é você se ligar ao sagrado. E você ter uma ligação com o sagrado implica também numa ligação horizontal com os irmãos. Como diz a carta de São João, quem diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Qual é a implicância disso? Uma pessoa, quando tem uma experiência de Deus, ela se torna um ser humano melhor. E se tornar um ser humano melhor significa ser o quê? Mais empático, mais solidário, mais amoroso, mais justo, mais tolerante, mais firme quando precisa. Significa ficar mais parecido com Jesus, ficar mais parecido com aquele líder da sua religião, seja ela qual for, como o Gandhi, né? Eu nunca esqueci uma entrevista que eu vi do Dalai Lama, quando perguntaram para ele qual seria a melhor religião. E ele respondeu, é aquela que te faz uma pessoa melhor. Gostei dessa resposta. E aí eu vou trazer o que a gente conversou antes de começar aqui, na história de que eu nasci num berço de uma família espírita. Sim. A minha bisavó foi quem fundou o primeiro centro espírita de Alagoas. Sim. Mas a liberdade que eu tive durante na minha adolescência, então tem um amigo de infância, o Emerson, que ele era da Igreja Católica. Então, assim, eu fiz parte da juventude católica durante a minha adolescência, ia para o meu centro espírita na sexta-feira, fazia a caridade do jeito que a gente junto, mas existia essa
possibilidade do experimentar. Sim. Como é que o senhor vê essa história? Porque quando a gente fala assim, olha, a católica está caindo lento, a outra está crescendo, mas assim, não é muito melhor a gente ter mais pessoas que tenham espiritualidade e fé no mundo do que as pessoas que não têm isso? Aqui nós temos uma análise muito interessante a ser feita, né? Eu ainda me lembro, no tempo de seminário, né, que eu tinha muita dificuldade de fazer trabalho ligado ao espiritismo. Eu tinha, na verdade, aversão, né? Pela minha própria caminhada que eu fiz de igreja, por onde eu passei, né, as informações que eu recebi, isso me criaram um bloqueio. Mas no meu último ano de teologia, veio de novo o trabalho para eu fazer sobre o espiritismo. E ali, como eu havia estudado uma disciplina diálogo interreligioso, ecumenismo, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer agora esse trabalho. Mas vou fazer de uma forma mais ousada. Eu vou num centro espírita. Eu não vou pesquisar livro católico, eu já sei o que eu vou encontrar ali, né? Eu quero conhecer o espiritismo ouvindo os espíritas, indo na fonte. Então eu fui no local aqui em Manaus, né? A única coisa que eu recordo que se chamava Seara. Eu não me lembro muita coisa, né? Era ali perto do Mindu. Então eu cheguei lá dizendo o seguinte: eu sou seminarista, eu vou ser padre e eu quero conhecer vocês. Eu vim aqui para conhecer vocês. Me tratem como qualquer um, né? Foi uma experiência ousada na linguagem espiritual, né? Eu fiz uma kênose, ou seja, eu me esvaziei, mas sem esquecer da minha identidade, mas eu queria conhecer os espíritas a partir do ponto de vista espírita. Então foi uma experiência incrível. Eu participei da sessão de psicografia, da incorporação, me permiti receber um passe, que nada demais, é uma bênção ali. Então eu vivi todo aquele dinamismo ali como alguém que quer realmente fazer parte do espiritismo. Então, no final, eu até fui convidado para permanecer, mas eu disse com muito carinho, né? Olha, você se lembra que eu vim aqui como seminarista, que eu vou ser padre? Mas gostei muito da experiência, gostei muito do acolhimento de vocês e prometo uma coisa, né? Podemos trabalhar juntos. Isso, para mim, é fato, porque assim como nós cristãos buscamos fazer a caridade, vocês também buscam fazer a caridade. Então podemos sim trabalhar juntos, mas na hora de aprofundar a fé, vamos fazer o seguinte, né? Cada um aprofunde a sua, né? Mas na hora de se unir para ajudar o mundo a ser melhor, estamos juntos. E essa experiência foi tão marcante para mim que abriu a minha cabeça para outros desafios que eu ainda tenho que fazer, né? Que o Espiritismo me ajudou muito a abrir a minha percepção de que podemos ter pontos de vista diferentes, mas há algo que nos une. Né? Ou seja, não é criando muros que a gente vai se aproximar, é derrubando muros e criando pontes para a gente se aproximar e trabalhar juntos. Então, eu já fiz trabalhos na pandemia com os maçons, ou seja, sim, essa experiência que eu tive com os espíritas me abriu a possibilidade de trabalhar no tempo da pandemia com os maçons. E por que não? Qual é o problema, né? Da gente trabalhar para ajudar as pessoas que estão passando fome. Então, para mim, foi muito edificante essa perspectiva de que a religião não foi feita para desunir nem para matar ninguém. Né? Em nome de Deus ainda, como na nossa história há esse registro, mas aqui não cabe a mim fazer uma atitude anacrônica de julgar a história pelo olhar de hoje, mas dizer que é impensável hoje, para nós cristãos, condenarmos alguém em nome de Deus, né? De condenar uma expressão religiosa, principalmente porque nos revela ao fazer isso uma ignorância. Não, e quando o senhor fala sobre isso, sobre essa pluralidade, a gente ia criarmos pontes. Eu lembrei de uma história muito interessante. Quando a gente saiu de Recife para cá, toda sexta-feira, e eu lembro dessa história porque eu tinha 14 anos e estava reclamando, sabe aquela coisa de reclamar da vida? Sim. Porque a bicicleta que eu ganhei não era a que eu queria, porque isso que eu queria não tinha condições financeiras. Até um dia que meu pai falou assim: meu filho, vamos, toda sexta-feira a gente ia levar sopa nas Marquises lá em Recife, lá no centro. E eu lembro muito bem uma vez que eu cheguei com a sopa, e antigamente a gente usava aquelas latas, né? Uhum.
E um senhor despencou no meu pé, começou a chorar nos meus pés, e eu, um moleque de 14 anos, olhando e falando, tio, o que é isso, tio? E aí ele falando que estava 2 dias sem comer, porque ele veio com a esposa dele, que tinha tido o bebê na maternidade, mas ele não poderia entrar porque ele era homem. E aquele momento foi um momento onde, para mim, quebrou completamente tudo aquilo da minha vida, e foi naquele momento que eu parei de reclamar. Exato. Isso foi um marco na minha vida, dizer assim, a partir de hoje eu não reclamo do que eu vou ganhar, porque eu tenho muito já. Isso. E aí eu trago, quando eu chego em Manaus, a minha família chega em Manaus, antes da gente frequentar algum centro, alguma coisa, a gente continuou, a gente já tinha esse hábito de toda sexta-feira. Isso. E aí a gente fazia a mesma coisa. E o que era interessante? Nós íamos no mês, quando o pessoal da Igreja Católica fazia a campanha do quilo, nós íamos juntos. Exato. E aí, no final, eles davam coisas pra gente fazer a nossa sopa. Do mesmo jeito que os pastores, que eram amigos dos meus pais, também ajudavam. Então, assim, olha que coisa bonita, porque numa sexta-feira, quando eu ia sair, eu não estava ali por uma religião. Exato. Eu estava ali pela caridade. Exatamente. E era uma união de pessoas e de religiões diferentes, mas no mesmo propósito. Jefferson, uma pessoa com uma visão mais esclarecida sobre a sua religião, ela não exclui ninguém. Acho que Jesus deixou esse exemplo para nós, né? Jesus era tão um homem na sua humanidade, experimentou tanto essa fé em Deus, né, que o fez ser um homem livre, né, para amar, para não excluir ninguém. Acredito que quando a gente tem uma experiência de fé e ela vai sendo amadurecida, a gente vai tendo esse tipo de postura, de perceber que a fé não é para nos desunir, mas é para nos unir. Então, nada melhor para nos unir do que a prática da caridade. Por isso que na hora de fazer o bem, todo mundo é irmão, né? Não importa se você é católico, se você é budista, se você é espírita, se você é muçulmano, não importa. O mais importante é que somos humanos. E a fé, quando amadurecida e compreendida, nos torna mais humanos e não fundamentalistas. Um outro ponto que eu queria, até a gente vai voltar um pouquinho ali no começo, quando a gente conversou também fora do ar, a gente estava conversando sobre a história de quando a gente coloca nossos filhos nas escolas, eu vejo que é interessante, e eu fui criado dessa forma, numa escola onde eu tinha esporte, onde eu tinha o estudo, mas eu tinha uma religião. Isso. Então, o quão importante as pessoas que a gente estava até falando sobre a história de muitos pais estão preocupados em colocarem os filhos num colégio para eles passarem no vestibular. E eles não conseguem entender a pluralidade desse menino que eles vão ter. Aí a gente pode trazer... Tudo em inglês está mais bonitinho. Soft skills. Quer dizer, aquela história do menino saber... As habilidades esporte, ali todas. as habilidades. O esporte, tocar um instrumento. Isso. Como é que você vê esse caminhar de um ser humano que ele tem que entender que ele não foi feito apenas para passar numa prova aos 17, 18 anos? O ser humano, né, eu nunca esqueci na época que eu estudava, que eu era seminarista, frases assim que me vêm, né, de humanismo integral, né, desse humanismo integral que vê o ser humano como um todo, né? Então, o quanto é importante que a escola hoje, que a educação hoje, busque olhar esse aluno, esse jovem, numa formação integral. Esse jovem não pode ser preparado para ser uma máquina. Eu já fui professor, antes de ser padre, eu fui professor de uma escola de ensino técnico. Eu faço às vezes comparações. Meu Deus, eu preparava aqueles alunos para serem máquinas do distrito industrial. Ou seja, eu não tinha noção disso, né? Mas eu percebo o quanto eu era um professor que não tinha esse olhar integral sobre aqueles meninos, né? A minha preocupação ali era formar operários para o distrito industrial, para serem programadores de computadores, para serem máquinas. Hoje, o quanto eu vejo que eu tenho uma condição de formar esse ser humano num todo, né? E eu trabalho numa escola que é exatamente isso. Ela se preocupa, sim, com o vestibular, porque o mercado exige isso, Jefferson. Os pais querem isso também, né? A gente entende a preocupação dos pais.
Os pais querem retorno. E um indicativo que os pais consideram importante, eu não o julgo porque o mercado exige isso, né, é a aprovação no vestibular. Mas tem pais que são diferenciados. E não somente se preocupam que o filho passe no vestibular, mas que o filho não adoeça. Porque existem modelos acadêmicos que só visam isso e adoecem os jovens. Não aguentam aquele ritmo ali. Mas uma escola que se preocupa com a aprovação do aluno vestibular, que se preocupa com a inteligência emocional daquele jovem, para que ele aguente o tranco, porque viver não é fácil. E quanto mais cedo esse jovem experimentar essas habilidades, ter que lidar com a própria vida, isso é muito importante. E uma escola que se preocupa com a dimensão da fé é o tripé, né? Você se preocupar com a vida intelectual, com a vida emocional e com a vida espiritual é um jovem mais bem preparado para a vida. Eu acredito nisso. Então eu fico feliz, como eu fiquei hoje, eu provoquei lá a turma, né? Sim, quais são os grandes perigos dos jovens hoje que vocês devem prestar atenção, né? E o que eles disseram? É Vape o nome do cigarro? Vape, né? Vape, isso, Vape, né? Eles falaram disso. Vocês compreendem isso? Porque está na moda, né? Mas os médicos estão dizendo que os pulmões estão sendo aí prejudicados, que doenças que deveriam ser aos 40, 50, está chegando agora com jovens de 25 e 30. Então é isso que tem que falar em sala de aula, não só falar da importância de passar em tal faculdade, mas a importância de se dar, de não cair nas armadilhas da vida. Então essa é a formação integral que é tão necessária hoje, seja no aspecto mental, de preparar esse jovem para lidar com a própria vida, ajudar esse jovem a aprender a viver a própria vida. Porque essa é uma fragilidade que eu percebo na juventude de hoje, né? A dificuldade de aprender a viver a própria vida. Coisa que a nossa geração tinha mais facilidade. Essa geração tem facilidade de se expor, de chorar, mas falta instrumental para saber lidar com isso. Por isso que é necessária a escola hoje dar essa possibilidade desse jovem se preparar para a vida emocionalmente e espiritualmente também. Porque às vezes não é o psicólogo que vai te ajudar, é Deus que vai te ajudar. Então uma pessoa que não tem essa experiência de fé vai se segurar aonde, meu irmão? Então, mais uma vez eu digo, Deus não nos tira nada, a fé não nos tira nada, a fé nos dá tudo, principalmente a força necessária nos momentos em que a gente não tem mais aonde procurar força. Turma, a gente vai acabando o Jeff Podcast e eu quero trazer aqui para vocês uma coisa bem importante que o Padre Charles acabou de falar. A importância de você ter o seu filho começar a ter um trabalho de uma inteligência intelectual, você tem que pensar na emocional e na religiosidade. Então, a espiritual ela tem que fazer parte, esse tripé. Eu sei que eu corro da manada, padre, e sempre trouxe muito essa história de que é importante sim, que meus filhos, independente que eles sejam, eles sempre foram criados em escolas que não eram espíritas, mas são escolas católicas, onde eles têm uma religiosidade, e eu acho que o mais importante de tudo é porque eles têm Deus dentro do coração deles. Pessoal, um grande beijo, até o próximo Jeff Podcast.